Salve galera, beleza? Então hoje vamos aí na aula de ensino religioso expor para vocês um pouco sobre o Cisma do Oriente. O que foi o Cisma do Oriente? O Cisma do Oriente é a divisão, a separação entre as igrejas, né? Ela decorreu devido a questões doutrinárias, sobretudo com duas práticas consideradas heréticas pela Igreja do Ocidente, pela Igreja de Roma, que é os dois grupos, o grupo dos iconoclastas e os grupos dos monofisistas, né, que nós veremos a seguir. Então, essas duas compreensões, essas duas realizações, essas duas práticas culminaram na cisão da Igreja de Roma com a Igreja de Constantinopla, né? Então, nós vamos tentar ver aqui um pouco sobre esse aspecto, que é um tema que sempre cai nas redações aí, sempre cai está dentro da grade do conteúdo do Enem e de vestibulares. Então, nós vamos tentar trilhar um pouco sobre essa questão. Bem, na Igreja Cristã de Constantinopla, elas surgiram lá algumas práticas religiosas que foram consideradas heréticas pelo Ocidente, né? Então, essas práticas eram tidas como contrária à fé estabelecida. Havia ali a Igreja de Roma e a Igreja de Constantinopla. E lá em Constantinopla teve essas práticas religiosas um pouco duvidosas que foram consideradas heresia, né, pelo Ocidente. Essas práticas, elas deram o nome delas de monofisistas, né, os praticantes monofisistas e os iconoclastas, né? Quem são esses dois grupos? Em que acreditam esses dois grupos? Bem, o primeiro grupo, chamados monofisistas, né? Eles acreditam no seguinte: primeiro que monos em grego é um, né? Mono, né? Monos, né? Então, os monofisistas, eles acreditavam que Jesus tinha uma existência unicamente divina, que é uma visão que vai se opor à prerrogativa da fé do Ocidente. Já no Ocidente, a Igreja de Roma acredita-se que existem duas naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana. E esta compreensão dos monofisistas se opunha também até à questão da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, monofisistas é um grupo que tem essa premissa, tem essa prerrogativa de acreditar que Jesus tem uma única existência, que é a existência unicamente divina. Enquanto que os iconoclastas, que é outro grupo de praticantes que culminou nessa cisão, os iconoclastas é um movimento que vai se caracterizar-se na oposição de adoração à imagem, né? Então, eles vão começar a destruir alguns símbolos religiosos, que vai provocar uma série de elementos bastante divergentes entre eles. Então, esses dois grupos que foram, por assim dizer, a peça-chave para ocorrer a cisão entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. São os grupos iconoclastas e os monofisistas. São esses dois grupos que vão aí vai culminar nessa cisão. As heresias, essas duas heresias, ela vai causar um impacto social em virtude da ação de seus divulgadores, né? Então vai ter um impacto muito forte, de tal forma que não vai ter mais muita coisa para se fazer a não ser a separação. Essa compreensão dessas heresias vai culminar aí na divisão dessas igrejas, né? Na Igreja do Ocidente temos o Papa como principal representante, e lá na Igreja do Oriente tem o Patriarca, né? Se não salvo me engano, na atualidade o Patriarca é Bartolomeu, enquanto que o Papa da atualidade é o Francisco, né? São essas duas figuras dessas igrejas. Atualmente eles ainda têm algum contato, né? Mas dificilmente eles irão retornar à sua união, né? Tem algumas diferenças, algumas particularidades
dentre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, que nós podemos desmembrar em outro momento. Mas, a princípio, é importante saber que o cisma aconteceu por divergências teológicas e doutrinárias, né? Entre elas, tá esses dois grupos que contribuem acentuadamente para tal evento, que são os monofisistas, né? Que defendem uma única existência de Deus, a divina, enquanto que os iconoclastas que vai se opor à questão da adoração aos cultos, né? Embora essa cisão, essa divisão entre as igrejas, ela vai acontecer em 1054. Então, nesse período aí que vai ter, então, a cisão, né, das igrejas. O patriarca vai excomungar o Papa e vice-versa. Então, há essa excomunhão e então eles não têm mais esta unidade. Embora tenha muitos aspectos que são bem similares, eles ainda não têm esta união, né? Mas em alguns eventos solenes, sobretudo na atualidade, ambos, tanto o Papa como o Patriarca, eles estão sempre em diálogo, né? Então isso suscita no coração de muitas pessoas o retorno da Igreja do Oriente e do Ocidente. Claro que tem algumas questões históricas que indicam que isso não vai acontecer, mas aí tem essas duas questões. E também com essa cisão discorreu também um poderio, né? Uma disputa de poder e de espaços, de terrenos e tudo mais, que pode se ver em outro momento. Mas o resumo da ópera, para vocês saberem, primeiro, o que é o cisma do Oriente, né? O cisma do Oriente é a divisão dentro da Igreja de Roma, né? A cisão das duas igrejas, né? E ela ocorreu devido a divergências teológicas, doutrinárias, compreensões sobre algumas questões de fé. Dentre elas estão os dois grupos muito de mais destaque, que são os monofisistas e os iconoclastas, né? Os monofisistas, como já mencionei, eles defendem e entendem a questão da uma única natureza de Deus, a divina, né? Enquanto que os iconoclastas está a questão das imagens, né? Então, até a próxima, galera.